Graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez, ok? Precisamos sempre dele. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. Só apertar em se inscrever, está escrito, ative o sininho, que quando tiver uma novidade no canal você vai receber uma notificação. Deixe o seu like, isso é muito importante, porque a plataforma YouTube entende como relevância e passa a indicar esse canal para outras pessoas, de acordo com o tema, de acordo com o assunto. Então começa a indicar para pessoas que se interessam pela palavra, já que esse canal, Caminhos Retos, ele é para levar o Evangelho adiante, até os confins da terra, foi isso que Jesus ordenou. E nós estamos tentando fazer o melhor possível. Nós somos falhos, mas vamos no caminho, podemos esmorecer. Hoje, o tema, nós vamos repetir sobre o tema morreu, acabou, porque uma hora, todo mundo se preocupa, né? Porque está vivo, porque todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Isso é uma coisa que todo ser humano tem certeza, ele sabe disso. Ele não vai ficar aí para sempre. Alguns têm esperança, como nós. Nós temos esperança. Eu sugiro sempre que você acompanhe com a sua Bíblia. Eu estou usando essa versão aqui, Almeida Revista e Atualizada, 2ª edição. Sugiro que você acompanhe com a sua Bíblia, pode ser outra versão, não tem importância. Às vezes muda uma palavra que outra ali, mas a palavra de Deus continua, ela é imutável. Hoje nós vamos refletir sobre o tema morreu, acabou. Morreu, acabou. Tem gente que vive assim, acredita nisso e vive a vida doidado, porque acha que quando morrer acabou. Não, vamos viver, puder, fazer o que puder, né, ser feliz, e quando morrer acabou. E nós vamos ver à luz da Bíblia que não é bem assim, pelo menos o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos alerta, ok? Que aqui é a palavra de Deus, para quem acredita. Para quem não acredita, eu sugiro que repita a respeito. Hoje nós vamos falar sobre o tema morreu, acabou. E vamos passar por alguns textos bíblicos, tá? Nessa barrinha aqui está as passagens. Sugiro que você acompanhe com a sua Bíblia. Nós vamos começar em Gênesis, lá no início mesmo. Gênesis 4, versículo 8, que tem assim, o primeiro homicídio, né? Que teve o pecado lá no jardim, né? Pecaram, entrou o pecado e, por consequência, a morte. Porque não existia morte, né? Nós estamos falando sobre o tema hoje, morreu, acabou, e sobre a morte, né? Então, veja que antes do pecado não existia morte. Eles viviam o tempo todo, viviam como Deus, eterno. Através do pecado entrou a morte. E aqui entra a primeira morte, o primeiro homicídio, diz Caim a Abel, no versículo 8, tá? Gênesis 4, versículo 8. Diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então aí aconteceu a primeira morte, quando o ser humano, não existia o ser humano. Nós vimos lá no início que, quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas visíveis e invisíveis, tantas coisas nós não conhecíamos e passamos a conhecer, tantas coisas nós não conhecemos ainda, e virá a conhecer, se Deus assim permitir, a cada geração, né? Então, nós vemos aqui que a humanidade não existia, Deus já existia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade, porque o nosso Deus ele é assim. Não são 3 deuses, é um Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que ter esse entendimento. A partir daí fica tudo mais tranquilo, irmão. Pode acreditar. Não cremos num pai que é como um pai comum, né? Que fala aqui e ali, não. Ele é o soberano, ele é o criador de todas as coisas, o alfa e o ômega, é o início e o fim. Que nós estamos refletindo hoje sobre o tema morreu, acabou. Então nós estamos tratando da morte, né? Porque tem muita gente que acha que morreu e acabou. Então vive do jeito que dá e acha que acabou. E não é bem assim, irmãos. Isso aqui, essa palavra é para criar um alerta sobre as pessoas que pensam assim, ou pensam semelhante a isso, porque não tem nem semelhança, nem tem isso, é diferente. E aqui nós estamos lendo isso à luz da Bíblia, ok? Para quem a tem como prática de fé, né? A Bíblia, a palavra de Deus.
Aqui em Hebreus, nós temos no capítulo 9, versículo 27 e 28, que diz assim: e assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Nós estamos vendo, repetindo sobre o tema morreu, acabou, que significa a morte, se existe alguma coisa depois da morte. E nós aqui já vimos que não acabou não, né? Que está ordenado ao homem, não foi sugerido, está vendo aqui, isso aqui não foi dado uma ideia, não foi sugerido ao homem, ó, puder morrer, não, uma vez só, se puder morrer outras vezes, não tem nada disso. Aqui está ordenado pelo nosso Deus, que criou todas as coisas, está ordenado ao homem morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso está em Hebreus 9, versículo 27 e 28. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E agora em Tiago 1, versículo 12, que diz assim, que tem como título aqui a origem do pecado. E nós sabemos que o pecado gera morte, né? E o assunto de hoje, nós estamos repetindo, à luz da Bíblia, é morreu, acabou? E nós estamos vendo que não é bem assim. Primeiro que morreu, depois disso vem o juízo. Já passamos por isso. E agora, origem do pecado. Bem-aventurado, em Tiago 1, versículo 12, do 12 ao 14, ok? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida é depois dessa morte aqui, que nós todos vamos passar, ok? Quem vive vai morrer, vai passar. E tem uns que vão receber a coroa da vida, né? Bem-aventurado, aqui diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, né? A aprovação não, a aprovação vem depois. Com perseverança a aprovação, quer dizer, ele é aprovado. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa é a segunda vida. Nós estamos falando do tema morreu, acabou, e nós já estamos vendo aqui que tem uma outra vida. Não morreu, não acabou. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E vejamos isso à luz da Bíblia. Agora vamos para Filipenses 2, versículo 10. Que diz assim, como nós estamos vendo sobre morreu, acabou, nós já vimos que não acabou, então tem alguma coisa depois da morte. E nós vamos analisar o que a Bíblia nos deixa assim, saber, né? Alguma pista sobre o que encontrar depois, né? Então aqui em Filipenses 2, 10, versículo 10, diz assim, para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer dizer, na sua volta, Jesus vai julgar tanto vivos quanto os mortos. E isso é uma coisa que nós podemos esperar depois da morte. Vem o juízo e todo joelho dobrando. Agora nós vamos lá para Ezequiel 18, irmãos. Ezequiel 18, 20. Que nós estamos falando sobre o tema morreu, acabou.
E tem muita gente que vive a vida do jeito que quer, faz o que quiser, porque crê nisso, que morreu e acabou. E nós estamos vendo, à luz da Bíblia, sobre esse tema. E já estamos vendo que não é bem assim, né? Tem algo depois. Não morreu e acabou. Primeiro vem um juízo, né? Alguns receberão a coroa, outros receberão um destino muito ruim. E aqui, em Ezequiel 18, nós temos alguma coisa assim sobre... Algumas pessoas pensam, até se aproveitam de algumas situações, de alguns textos, como esse que eu vou ler agora, para criar uma situação de que existe maldição na sua vida, tem uma maldição hereditária, essas coisas. Não vá nessa onda, irmãos. Vá para Cristo, Jesus Cristo, nosso Deus. Ele é o caminho. Não existe outro caminho, ok? Ele é a verdade, é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Assim ele mesmo disse. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui em Ezequiel, vamos dar uma lida rapidamente, no capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. E a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Prestou atenção, irmão? Aqui diz, no versículo 22, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Espero estar nesse belo aí, nesse meio. Agora vamos para Mateus 22, versículo 23 ao 30, para ver assim, o que dá uma pista, né? Sim, o tema de hoje é, morreu? Acabou? Nós já vimos que não acabou. Vem seguido o juízo, vem outras coisas. Naquele dia, em Mateus 22, né? Vamos ver do versículo 23 ao 30. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. Eles não acreditaram na ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. E o primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Ao mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos a desposaram, né? Respondeu-lhe Jesus. Olha só a resposta. Para a gente ter ideia de como é do outro lado. Como é depois da vida? Morreu, acabou? Não, tem mais. Tem uma continuação. E eles, nessa pergunta aqui, dizendo que uma mulher casou com 7 irmãos, a lei dizia que quando ela morria, o irmão mais velho assumia e continuava dando descendência ao irmão. Mas essa mulher casou com os 7 e ela morreu também. E a pergunta, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Eles queriam pegar Jesus de alguma forma. E Jesus respondeu, errais. Está errado, não. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu, irmãos. Nós já vemos que lá morreu, acabou. O tema de hoje é esse. E vemos a luz da Bíblia. Vemos que não. Nós vemos que haverá um juízo. Nós vimos que, de certa forma, não haverá lembrança das transgressões que cometeu. E também que não se casam e não se dão em casamento. A palavra diz assim. Nós vimos aqui que não haverá lembrança das transgressões. Não haverá lembrança praticamente, né? Porque não se casam e não se dão em casamento também, que serão como anjos. Quer dizer, não tem homem e mulher, não tem casamento. A vida lá é diferente. E é um paraíso, né?
Aqui nós vemos uma passagem muito boa aqui em Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 10, sobre a questão de vida e morte. Nós estamos falando hoje sobre o tema, morreu, acabou? Não, não acabou. E porque não acabou, nós temos que tomar algumas precauções aqui. Enquanto há vida, há esperança. A Bíblia nos fala assim, enquanto há vida, há esperança. Como Paulo falou em determinada carta, morrer agora para mim é lucro, né? Morrer para mim é lucro. Eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. E ele ficou até assim meio sem saber, né? Agora eu nem sei o que escolher, porque eu quero morrer logo para estar com Cristo. Mas se a minha vida é boa para levar o Evangelho, que assim seja, eu vou vivendo. Mas eu não consigo viver com isso, né? Eu quero ir para junto de Cristo, eu quero viver. Vamos ver se a gente dá uma passada nessa passagem que é muito legal também. Aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim, ó, tudo, isso quando a pessoa está viva, tá, irmãos? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, quer dizer, para a sepultura, para o mundo dos mortos, é morte. Porque o tema hoje é esse. Morreu, acabou. Tem gente que pensa assim. E nós estamos vendo à luz da Bíblia que não é assim. E diz assim, tudo que tiver a mão para fazer, em Eclesiastes 9, versículo 10, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, né, mundo dos mortos, sepultura, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então nós vemos aqui que depois da morte vem o juízo. Não haverá lembrança. Não se casa, não se dá um casamento. E aqui diz que lá não tem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, né? Então tudo que você tiver que fazer aqui, faze-o conforme tuas forças. Porque para lá não tem projetos, não há obra, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o seu estudo, o que você aprendeu, o seu dom, o que você aprendeu aqui, a sua faculdade, pós-doutorado e assim por diante, não vai adiantar nada lá. Lá não precisa aqui, para você viver e fazer as boas obras aqui, enquanto está vivo. Enquanto está vivo, há esperança. Por quê? Há esperança. Enquanto está vivo, há esperança de você se converter, de você conhecer o verdadeiro Deus, que criou todas as coisas, né? Que crer no Filho, no Jesus Cristo, que é o mesmo Deus, porque o nosso Deus é esse, é a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós não podemos acreditar que são três deuses, nem pensar dessa forma. É um Deus, é o nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E hoje nós estamos refletindo no tema morreu, acabou, e nós estamos vendo que não acabou. Não acabou. Vai dar ruim para uns, um bocado vai dar problema, para outros não. Para outros vai dar descanso, vai dar a vida eterna junto do Pai. E é isso que nós queremos. E agora vamos lá em Mateus 11, versículo 25, do 25 ao 27. Que tem como título aqui, Jesus, o Salvador dos humildes. E começa assim, no versículo 25. Por aquele tempo, ele exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse aqui o quiser revelar, junta com aquela parte que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nós vemos assim, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É o caminho. Jesus é o caminho. Morreu, acabou? É o título da mensagem esse, morreu, acabou? Tem gente que pensa assim, e vive da forma que quer, achando que quando morrer, acabou, não tem problema não. Tem sim, tem consequências, irmãos. Tem consequências, tem glória com Deus, né? Vendo a glória lá,
na eternidade com o Pai, e tem outro lado, que é o problemaço, é o lago de fogo, é o inferno, ok? E aqui em Lucas 3, versículo 16, o João dando testemunho de Jesus. Aí ele fala assim, no versículo 16: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo. Aí está o fogo, em fogo inextinguível. Esse fogo do que fala aqui é o inferno, ok, irmãos? Então, morreu, acabou? Não. Tem a glória com Deus Pai e tem o lago de fogo inextinguível. E aqui, só para finalizar, nós vamos voltar lá em Hebreus, né, no início da mensagem, em Hebreus 9, versículo 27 e 28. Sobre o tema de hoje, morreu, acabou. E esse aqui, ele tem resposta, e todas essas passagens que nós repetimos aqui, ela nos fala a respeito da morte, né, e o que nós podemos esperar depois da morte. Em Hebreus 9, versículo 27 e 28, diz assim, só para encerrar, irmão: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso ao juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, depois da morte, acabou? Nós vimos que não, depende de você. Nós temos dois caminhos. Depois da morte tem duas situações, que haverá um juízo. Nós sabemos disso. Depois da morte, morreu, acabou? Não, vem um juízo. Depois do juízo, João falou que ele limpará totalmente sua ira. E Jesus vem voltar para buscar sua igreja e para julgar tanto vivo quanto os mortos. Não adianta, quem morreu também vai ter que dobrar o joelhinho e vai passar pelo juízo. Do mesmo jeito, ok? Se ficou alguma dúvida, você deixa no comentário aqui. Em outra oportunidade, a gente vai tentando esclarecer na medida do entendimento, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Se você não é inscrito, basta apertar em se inscrever, não precisa preencher nenhum formulário, basta apertar em se inscrever e está inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Até mais, fique com Deus.